Hoje aqui para falar de um clássico sci-fi dos quadrinhos franceses, trilogia Nicopol. Em algum momento a gente ia ter que falar o nome do autor aqui e talvez os desavisados dessem risada, né, pegos de surpresa, então a gente já vai falar logo no começo. Gera algumas piadas, sei lá, não tão engraçadas, né. O nome do autor da trilogia Nicopol é Enki Bilal. O autor do quadrinho, ele é radicado na França, mas ele não é nascido na França, né? A gente menciona isso porque ele é bastante conhecido pela sua participação em e com alguns títulos e artistas bastante conhecidos do circuito pop da ficção científica francesa, como a revista Pilote, e também artistas que trabalharam na heavy metal, na Metal Hurlant, né, mania. Mas ele não é nascido na França, ele é originalmente nascido na Sérvia, antiga Iugoslávia, né, tecnicamente hoje a Sérvia, ele é nascido na cidade de Belgrado. E por que a gente está falando isso? Porque isso é particularmente importante para a gente entender algumas influências narrativas, alguns temas sobre os quais ele trabalha, em particular sobre a trilogia Nicopol. O primeiro volume, se eu não me engano, é de 1980. Exato, a Feira dos Imortais. A Feira dos Imortais. A trilogia, como a gente bem disse, ela foi publicada aqui no Brasil mais recentemente pela Nemo, com os 3 volumes compilados. Então você vai ver lá, trilogia Nicopol, num volume só, mas de fato são 3 histórias. A primeira delas é de 1980 e ela se estende até o comecinho dos anos 90, né? O último volume, que é o Frio Equador. O Frio Equador é de 92. E o segundo, A Mulher Armadilha, né? Ou A Mulher Enigma, em outras traduções para o português, em 86. Bilalovic, como nós dissemos, ele estava diretamente envolvido com alguns grandes nomes dos quadrinhos franceses, e ele é um dos responsáveis por institucionalizar, por consolidar o gênero da ficção científica nos quadrinhos franceses, que é um ambiente, era pelo menos até a ascensão da grande trinca da Metal Hurlant, né, o Moebius, o Druillet e o Dionnet. Dionnet, com quem o Bilalovic inclusive desenhou alguns quadrinhos, né, mas ajudou a consolidar a ficção científica nos quadrinhos franceses, que é um ambiente tradicionalmente hostil a esse gênero, mas que mudou de opinião depois de grandíssimos trabalhos como a própria trilogia Nicopol. Com certeza, e porque os franceses eles tinham muito essa questão de considerar a ficção científica como algo distante demais da realidade, né? Afinal de contas, um país que gerou Sartre, né, não tem muita disposição com esse tipo de alegoria. Sendo 3 histórias, assim, apesar de ser uma trilogia e uma história continuação da outra, elas são histórias diferentes entre si, né? E aludindo aí ao fato de que o autor nasceu na Iugoslávia, eu acho que o que mais vai trazer essa questão da realidade, de contexto político complicado, é o primeiro volume, né? Que é a Feira dos Imortais, porque ele lida diretamente com questões, direi, ditatoriais. Ele começou na metade dos anos 70, né, influenciado principalmente pelo Goscinny, que levou ele para Pilote, que era uma revista experimental de quadrinhos franceses, acho que, se eu não me engano, em 74. Mas assim, ele só ganhou força como desenhista e principalmente como escritor. Se eu não me engano, a trilogia Nicopol é o primeiro trabalho dele como escritor e desenhista. Antes ele havia feito só desenhos. Mas assim, demonstra as preocupações sociais e políticas dele, que são oriundas daquele contexto político e social bastante conturbado da França nos anos 80 e que remontavam diretamente ao regime opressor do Josip Tito, que era o governante da Iugoslávia no período em que ele nasceu, ali nos anos 50. Então assim, você vê que ele é um cara que sempre esteve dentro desse miolo cultural de resistência a políticas fascistas ou então a movimentos sociais ascendentes, como na França dos anos 80, e o trabalho dele reflete isso, né? O agente Nicopol, que é o astronauta Nicopol, né, que é o
o protagonista das histórias, ele não é um herói. Ele é uma pessoa literalmente arremessada no meio de um contexto social e político que ele é muito mal e porcamente capaz de compreender. Sim. É uma coisa que a gente sempre fala aqui. A gente não gosta de trazer a biografia do autor para a obra para interpretá-la, mas é um caso em que a referência é válida, né? Não, sim, é tão lisérgico, é tão, como é que se diz, surreal a situação, que não tem como você não parar um tempo e pensar, caramba, mas da onde veio isso, né? E isso, inevitavelmente, vai te levar a tentar conhecer mais sobre a vida do autor. No caso da Feira dos Imortais, a gente acabou falando demais aqui do Em Volta e não falamos da sinopse mais uma vez, né? Então, mas corrigindo isso, a história começa com uma nave espacial em formato de pirâmide estacionada nos céus de Paris, com um panteão egípcio que passa seus dias jogando Monopoly, né, que é o nosso banco imobiliário. A questão é que esses alienígenas ou divindades, enfim, eles precisam de combustível e eles pedem para o então ditador da França, que vive num regime, assim, o povão vive num regime semi-medieval nojento, né? Pedem o combustível pro ditador, o ditador diz, eu dou o combustível, mas eu quero em troca a imortalidade, quero o segredo da imortalidade. As divindades se negam e falam assim, tá, tudo bem, a gente se nega, mas a gente não vai embora, obviamente nós não vamos embora enquanto vocês não nos derem o combustível. E até o próprio retrato do ditador, ele é jocoso intencionalmente, né, pra mostrar o tipo de ridículo, né, que passa, que é inerente a esse tipo de pessoa, né. Tanto o ditador quanto a elite, né, dessa sociedade, você vê que os homens dessa sociedade, eles são representados daquela forma afeminada, bastante afetada nos seus atos e atitudes, que não é algo deliberado e jocoso simplesmente para dizer, olha, eles são afeminados e por isso eles são toscos. Não é esse o sentido. Se você parar para pensar, de novo, o Bilalovich ele está fazendo uma crítica direta à sociedade francesa. Então, quando ele constitui aquilo, ele está fazendo claramente uma referência à realeza nababesca da corte de Luís XIV, XV e XVI, aquele período da França em que o governo não poderia estar mais distante do povo. E era essa crítica que ele fazia. É impressionante como a França, apesar de toda a sua ilustração intelectualmente falando, né, como você mesmo disse, é o país que gerou Sartre, Foucault e outros grandes filósofos, e mesmo assim parece incapaz de se desprender de certas características elitistas. Então, quando ele coloca aquela pirâmide acima dos céus de Paris, controlando todo mundo ali embaixo e tendo um ditador fantoche para controlar a grande massa que vive a sujeira, eu preciso explicar? A metáfora não está mais do que clara. Embora o próprio panteão, talvez, não sei qual foi a inspiração, mas aquele lance de problemas no paraíso que a gente tem até na própria mitologia cristã, né? Porque você vai ter Lúcifer que vai se rebelar e tal. Nós temos aí no panteão egípcio da trilogia Nicopode, tem o Horus, que serve aí para esse tipo de papel, né? Ele quem vai agir pelas sombras e vai jogar o pobre do Nicopol, naquele momento um exilado por conta de deserção, ali nos planos dele, que também não ficam muito claros também, a gente não vai ter a pretensão de explicar isso tintim por tintim, aqui até porque seria spoiler, né? Narrativamente e artisticamente falando, o Bilalovich ele revela uma influência muito forte dessa trinca que nós já mencionamos, né? Então, narrativamente, ele trabalha com muita simbologia, com aspectos da mitologia, né? Por exemplo, o fato de ser Horus que busca vingança está diretamente ligado ao mito de Horus na mitologia egípcia, que busca vingança depois de ter sido assassinado e se tornar rei do outro mundo egípcio. E esses símbolos, eles não têm uma razão prática, objetiva de ser. Como eu disse, eles são símbolos, eles representam conceitos e a maneira como ele trabalha a sua história é através de metáforas, como que eu acabei de descrever anteriormente. E artisticamente isso também é bastante pontuado, porque tudo que é do aspecto divino é mais voltado por incrível que possa parecer,
ao dionisíaco. A gente quase não tem aqui a representação do apolíneo, né? Aquela coisa mais graciosa. É sempre algo, como eu disse, nababesco, é uma coisa luxuriosa. Enquanto, quando a gente volta os nossos olhos para a população, para a ralezona, é tudo sujo, é tudo o grotesco, é quase para usar aqui, continuar a analogia do dionisíaco, é algo muito mais próximo do Hades, em contrapartida, do que qualquer outra coisa. Alguns detalhes sobre a história: a Feira dos Imortais ela se passa em 2023, a Mulher Armadilha em 2025, e aí é onde a gente vai ter a personagem da Jill Bioscope, né, que aparece numa clara referência, pelo menos para mim é uma clara referência, né, do tipo de femme fatale de romances noir, mas ainda assim a história não vai perder aquele caráter de surrealismo que ela tinha no primeiro volume, porque a Jill ela é uma repórter que ela manda matérias para o jornal dela, né? Ela está cobrindo um conflito étnico, olha aí, mais uma referência forte da vida real, está cobrindo um conflito étnico em algum lugar que eu não lembro onde é, sabe, mas sei lá, talvez algum lugar próximo da África, não sei, era a impressão que eu tive. Ela envia os textos dela para o jornal, mas esses textos eles estão aparecendo em outro período temporal, né? E o bacana é que, assim, isso não soa como uma apropriação do conceito da estética noir, porque ele mistura aquele negócio mais lisérgico, porque tem um lance de drogas também, muito bacana. Nas partes, esses textos que ela manda, né, não são somente narrativas desse conflito, mas também recheado de diversos elementos pessoais, inclusive sobre as drogas que ela usa. E nesse sentido, o Bilalovich ele revela muito da influência dele do Druillet, por exemplo, aquela coisa de você misturar aspectos da realidade com algo mais lisérgico, porque a realidade não importa, a realidade ela se estende até onde a nossa percepção da realidade é válida, dentro da trilogia Nicopol. E mesmo assim ele consegue, como eu disse, imprimir uma mudança de tom narrativo, porque o primeiro ele é bastante grandiloquente, né? A chegada do Nicopol na Terra e a sua relação com toda aquela estrutura de poder exige uma espécie de distanciamento para você conseguir enxergar tudo. E no segundo volume, na Mulher Armadilha, você já tem uma aproximação da personagem da Jill, então é um volume muito mais intimista. Inclusive tem muita gente que assim, diz que não gosta tanto do segundo volume, porque existe uma quebra de ritmo muito forte do primeiro para o segundo, por conta dessa mudança, né, do grandiloquente para o algo mais intimista. Eu não sinto tanto essa quebra, porque eu entendo a proposta dele. Antes a gente viu a agonia da sociedade de um ponto de vista geral. Agora nós entendemos como as pessoas dentro dessa sociedade se sentem vislumbrando esse conflito, essa situação surreal de deuses alienígenas, de ditaduras, de grandes corporações, de um ponto de vista que a afeta como um ser humano e não como parte desse mecanismo social. Né? Sim, para chegar num enigma completo que é o terceiro volume, né? Onde vai envolver um estúdio de cinema, mais referência aí, neve no meio da África, né? Talvez eu tenha tido a impressão de que o segundo se passa em algum lugar próximo da África justamente por isso, né? Porque o terceiro é abertamente no meio da África, né? Num lugar de uma variação termal enorme, né? Que fala, o título, o Frio Equador, é porque a cidade onde se passa, acho que é menos 21 graus até mais de 40 graus positivos, um negócio assim. E a gente não vai falar como é que termina, né? Mas tem a ver a questão do nascimento de um bebê semidivino, sabe? Não. Toda a trilogia, ela é permeada, como a gente falou agora há pouco, por esse aspecto mitológico. Então, naturalmente, ela não termina como uma narrativa concreta, como um fim catártico que dá sentido a tudo. É algo aberto à interpretação dentro de um contexto mítico. Aquilo tem um significado dependendo de como você o interpreta. Eu acho que mais importante do que isso é entender a crítica geral que o Bilalovich ele faz, porque, como eu disse, são 3 momentos, e agora que a gente falou do Frio Equador, já dá para pontuar isso melhor. Em um primeiro momento, você tem essa coisa da ditadura e da opressão através das instituições, seja o exército, seja a religião, você tem lá a figura do ditador e dos deuses. No segundo, você tem aquela convulsão social mais voltada para
algo intimista, o uso de drogas, o mal-estar na civilização do indivíduo. E aí no terceiro você tem um que precisava fechar com isso, porque é o que eu particularmente acho que torna a trilogia Nicopol tão atual. É uma ditadura corporativista. É uma grande corporação que usa o sistema socioeconômico para oprimir as pessoas. Então eu acho que você estabelecendo esse tripé de religião, de ditadura e de economia, você cria a crítica social, metáfora social perfeita. E é o que o Bilalovich ele faz, ele entende que são essas forças que agem sobre nós e que não nos permitem atingir um êxtase divino, né, para usar uma expressão que o Jodorowsky gosta bastante, né, que está diretamente ligado a essa linhagem da arte francesa, que não permite que a gente atinja esse êxtase divino e que é nosso por direito de ser, né? Nós como seres que somos mais do que meras peças de um mecanismo. Assim, eu particularmente acho esse final catártico bastante, né? Essa revelação mítica é o bastante para mim. Para outros não é, mas eu acho que essa é a beleza desse quadrinho. Ele vai significar algo distinto para mim do que ele vai significar para o amigo espectador. E a curiosidade é que ele criou um negócio na história que acabou migrando para a vida real, né? Que é o chessboxing, né? Contexto, né? Ele criou um esporte no quadrinho, chama chessboxing, xadrez boxe, e que por algum motivo, porque as pessoas na Europa têm pouco o que fazer, isso virou realmente um esporte. Sim, sim. O engraçado é que se você procurar na Wikipédia chessboxing, o verbete em português vai falar que esse esporte surgiu no final da década de 70, ou seja, antes da HQ. Só que no verbete em inglês vai acreditar a criação do esporte ao Bilal, cara. Isso cara, se alguém tiver alguma informação sobre isso, por favor, cara, escreve aí pra gente. Se você for um praticante de xadrez boxe, por favor, fale conosco, porque nós realmente queremos conhecer alguém assim. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre a grande trilogia Nicopol de Enki Bilal. Não. Acesse o nosso site formigaelétrica.com.br, procura a gente no Twitter, procura a nossa fanpage no Facebook, manda um e-mail pra gente na tela@formigaelétrica.com.br. Se você tá a fim de adquirir uma edição da trilogia Nicopol, a gente coloca o link aí na descrição, junto também com um link para uma resenha que eu escrevi sobre HQ, isso já tem, sei lá, acho que uns 4 anos. Também tem um link para a resenha do filme Immortal, que eu também fiz questão de falar. Não li nenhuma delas, mas me disseram que é muito bom. Inscreva-se no canal, só clicar aqui na cabeça da formiga cobrindo aí a cara do Rafael. Não esqueça de ativar o ícone do sino para ser notificado a cada novo vídeo. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!